Tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre transformações da matéria. Existem dois tipos de transformações da matéria: a transformação física e a transformação química. A transformação física, ela muda três aspectos, até três aspectos, na verdade, né? Quando eu tô mudando a forma, a aparência ou o estado físico da substância. Porém, a substância não deixa de ser ela mesma. Então, quando você ver um fenômeno, pergunte-se: a substância ainda é a mesma? A matéria ainda é a mesma? O material, o corpo, ainda é aquilo? Se for, é uma transformação física, ok? Se não for, aí já é química. Então, por exemplo, fundir um metal, ou até mesmo fundir, no caso, a água, né? Que seria a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando eu faço esse tipo de fusão, eu estou mudando apenas o estado físico daquela substância. Então, eu não tenho transformação química ali envolvida, eu tenho uma transformação somente física. Porque eu estou mudando somente o estado em que ele se encontra. Então, digamos que eu estou mudando apenas a forma em que ele se encontra. Por exemplo, a água, quando eu transformo ela de gelo para água no estado líquido, ou vice-versa, a água continua sendo água. Ela não mudou as suas características químicas. Ela mudou apenas o exterior, somente a forma com que ela se encontra. Então, isso é um fenômeno físico. Outros exemplos: amassar um papel, quebrar um copo, né? Triturar um material, por exemplo, carvão, pegar um carvão da churrasqueira e triturar ele ali até virar aquele pozinho mesmo. É tudo físico. Eu estou mudando somente a aparência, a forma com que ele se encontra ou até o estado físico com que ele se encontra, ok? Quando eu falo de transformação química, aí sim eu estou envolvendo a composição do material. Eu estou transformando aquele material em uma outra coisa. Ou até em outras coisas, né? Depende da transformação que eu estou fazendo ali. Então, por exemplo, o amadurecimento de um alimento. Ele é uma transformação química, porque quando o alimento ele amadurece, ele vai ter outras vitaminas, outros sais minerais, ou seja, vai ter coisas ali envolvidas na sua composição que não tinha quando ele estava verde, certo? Tanto o amadurecimento quanto o apodrecimento. Então, eu tenho uma transformação química envolvida. Queimas, as combustões, né? Queima da gasolina, a queima de um alimento até que você colocou ali no fogo ou no forno e esqueceu e queimou. Qualquer tipo de queima do papel, são transformações químicas. Porque, afinal de contas, quando você, por exemplo, está no seu carro dirigindo, tá queimando combustível, a hora que queima aquela gasolina, ela não tá saindo gasolina ali do escapamento, mas sim tá saindo gás carbônico, tá saindo vapor de água, né? Então, ou até monóxido de carbono. Então, eu tenho gases sendo liberados e água, não mais gasolina, por exemplo. Então, eu modifiquei a substância envolvida nessa transformação. Então, isso é químico, certo? Então, o que muda quando eu tenho uma transformação química? Que pode ser alterado, que eu posso visualizar e identificar como uma evidência de uma transformação química? Cor, mudança de cor, alteração de odor, alteração de sabor, no caso de alimentos, né? Liberação ou absorção de calor, no caso das queimas, por exemplo. No, no, é, no resfriamento de alguma substância que no final da transformação ela fica mais fria ou até mais quente, liberação de gás, como eu já falei na questão da combustão. Outro fenômeno também que acontece é a efervescência, que é quando, por exemplo, você não está muito bem do estômago, vai tomar aquele comprimidinho que a gente dilui na água, né, e forma aquelas bolinhas, tal. Aquilo é liberação de gás carbônico, é efervescência que a gente chama. Então, é uma liberação de gás, tá? O gás carbônico está sendo liberado. Portanto, aquilo também é químico, certo? Então, essas são as transformações físicas e químicas que a gente tem na matéria. Dentro dessas transformações, eu consigo classificá-las também de uma outra forma.
Consigo classificá-las em endotérmica, exotérmica, instantânea, não instantânea, revertível e irrevertível, tá? Vamos explicar cada uma delas. Quando eu tenho uma transformação endotérmica, eu tenho uma transformação que está absorvendo calor para acontecer, certo? Então, quando eu estou absorvendo calor, preciso esquentar alguma coisa para a transformação acontecer, ela é endotérmica. Por exemplo, quando você vai cozinhar um alimento. Se você não esquentar a água, né, para esse alimento poder pegar esse calor, ele não vai cozinhar nunca. Então, é uma transformação endotérmica, o casamento de uma batata, de um ovo, por exemplo, tá? É uma transformação endotérmica. A transformação exotérmica é o contrário, ela está liberando calor. Então, quando ela acontece, você consegue sentir essa liberação de calor. Pode ser por meio de energia térmica ou até por meio de. Aliás, por meio de energia térmica e também pode ser por meio de chama, né, que vem acompanhado uma coisa da outra. Então, por exemplo, quando você faz uma queima, né, a queima de uma vela, por exemplo, vai ser exotérmica, você tá vendo chama, você tá vendo fogo, tá vendo calor ali exalando, então você sabe que é uma transformação exotérmica. A transformação instantânea, como o próprio nome já diz, ela acontece na hora. Você pegou uma substância, colocou outra junto e a transformação aconteceu, ela é instantânea, obviamente. As queimas normalmente são instantâneas, né? Por exemplo, a queima do álcool, por exemplo. Você colocou o fogo ali junto com o álcool, automaticamente ele vai reagir e vai queimar. Então, é algo instantâneo. Agora, transformações não instantâneas, como o próprio nome já diz, elas demoram um pouco mais de tempo para acontecer. Por exemplo, o amadurecimento da fruta ou de um legume, né? Ele demora dias ali para acontecer, então é considerado não instantânea. As transformações revertíveis e irrevertíveis. Revertível é aquela transformação em que eu tenho reagentes combinando e formando produtos, e eu também posso pegar esses produtos e fazer eles voltarem a ser reagentes. Então, eu consigo voltar para o estado inicial. Quando tem esse tipo de transformação, eu chamo de revertível, tá? E aí, revertível é quando eu não consigo fazer esse processo. Então, aconteceu? Aconteceu. Eu não tenho mais o que fazer, certo? É isso. Um pequeno detalhe. Transformação reversível é diferente de revertível, tá? A revertível é quando eu pego o reagente, transformei em produto, e aí depois disso eu transformo ele em reagente de novo. A transformação reversível é quando eu tenho a transformação de reagente em produto e, ao mesmo tempo, o produto volta a ser reagente. Então, eu não tenho uma segunda etapa para isso acontecer. É tudo ao mesmo tempo. Reagente, forma o produto, produto volta a ser reagente de novo. E assim vai nesse processo infinito, certo? Então, tem essas duas diferenças entre revertível e reversível, tá? Porque existem as duas classificações na literatura. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que seja tudo bem. Qualquer dúvida, por favor, me falem. Beijo e até o próximo.